Bom, retomando a parte que nós paramos, vamos a partir dos elementos que a gente falou. Os elementos textuais, pré-textuais, elementos textuais, introdução, foi apresentado, que é a parte onde você traz todos os elementos que compor as informações do seu tema, né, como problema, justificativa, a parte teórica, os objetivos e a metodologia. Depois a gente falou sobre o desenvolvimento, que são a parte dos capítulos, onde você vai trazer toda a parte de fundamentação teórica, divisão dos capítulos. O capítulo ele vai ser trazido, então, a forma de subdivisão de cada capítulo. A área de ciência social aplicada, a divisão ela é meio que determinada. O capítulo 1 é a introdução, é a fundamentação teórica ou o referencial teórico. Eu uso referencial teórico como título, como nome. E o capítulo 3, normalmente, capítulo 3 é a metodologia. O que é a metodologia? Como será feito o trabalho? Porque, normalmente, ciência social aplicada, economia, ciência contábil, secretariado, turismo e vários outros, logística, baseado no curso que nós temos na FACOL, eles têm, normalmente, uma aplicação em estudo de caso. Então, ele vai para campo. Não agora, nesse tempo de pandemia, mas, normalmente, eles vão para campo. Então, eles normalmente se tem um capítulo para discutir e apresentar a metodologia. E logo o capítulo 4, ele é o resultado e discussão da pesquisa. Então, a formatação básica de um trabalho de ciência social aplicada é introdução, fundamentação teórica, metodologia, análise, resultados e análise e discussão da pesquisa. Realmente, é esse o miolo do trabalho. Já o trabalho de ciências sociais, não, ciências humanas, direito, sociologia, história, pedagogia e educação. Normalmente, quando trabalha de ciências humanas, a montagem é o mínimo gráfico. E essa formação, a construção dele é quase parecida. O segundo capítulo, normalmente, sempre Professor, não está dando para entender nada, que está cortando tudo. Referencial teórico, está travando ainda? Está cortando sua fala, não está dando para entender, não. Vê se melhorou. É a minha internet. Deixa eu mudar de fone. Deve ser a internet. Agora não sei se é a minha, gente. Eu acho que é a sua, professor. Porque eu já troquei a minha internet, coloco dados. Fica normal e para, direto. Começa bom, depois fica cortando. E a minha voz melhorou agora? Fica bom, só que depois, com o tempo que o senhor vai dando continuidade, aí ele trava. Vai ser complicado. Vamos tentando fazer essa da medida do possível. Eu posso antecipar a atividade e vocês, a gente vê se o finalzinho fica melhor. Aí eu posso plugar um cabo aqui para ver se melhora a internet direto. Estou usando Wi-Fi, né? Wi-Fi, mas o roteador aqui do lado. Então, não é problema. Por enquanto, a minha voz está bem. Está travando ainda? Não, agora está de boa. Agora está tudo bem. Vocês percebem quando trava a minha voz, a minha imagem também trava? Trava. Então, a internet, Trava sim. não sei se é a minha. Não sei se é a minha. Mas vamos lá, vamos embora. O desenvolvimento do trabalho é a parte do miolo do trabalho. Então, eu já tinha dado o exemplo da área de ciência social aplicada, que tem meio que um padrão. E para as ciências humanas, a base toda é o capítulo 1, introdução, o capítulo 2 continuará sendo fundamentação teórica, o capítulo 3 em diante, que não tem delimitação de número de capítulos, não existe
uma fórmula, tem tantos capítulos, não necessariamente, quanto de capítulos foram necessários para enfrentar o tema. E aí, os capítulos do 3 em diante, eles são capítulos que são responsáveis para finalizar o seu tema. E aí, todos eles estão colocados nos objetivos específicos. O exemplo que eu dei, e que eu vou repetir agora, sobre a área de saúde, por exemplo. Quais as causas da enxaqueca? Qual o objetivo geral? Identificar as causas da enxaqueca. Quais os objetivos específicos? Identificar o grupo que mais é acometido pelo mal. Segundo objetivo específico, identificar quais os tipos de enxaqueca. Vamos botar esses dois. Então, o meu capítulo 2 vai ser a fundamentação teórica, vai falar sobre enxaqueca, o que é enxaqueca, qual é o tipo de enxaqueca, blá, 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 blá. No capítulo 3, eu falaria seria assim, falaria de gênero, falaria de faixa etária, falaria de todo tipo de possibilidade de pessoas com ele. Então, é um capítulo só sobre isso, porque eu levantei esse capítulo num objetivo específico. Então, o objetivo específico é como se fosse uma forma de alcançar o geral, para isso ela vira capítulo. Então, para trabalhos da área de vocês, direito, para a área do pessoal da área de saúde também, normalmente é assim, mantém-se essa sequência, não tem um capítulo metodológico. A metodologia fica na introdução, por conta do motivo, pelo fato do trabalho ser um trabalho bibliográfico. Tá tudo certo até agora? Você tem como repetir novamente? A parte que qual deu... a parte? Essa parte do desenvolvimento que o senhor falou, dos capítulos. Eu queria saber se questão de parágrafo, tem alguma... É só um parágrafo? Como é a questão dos parágrafos? Capítulo não são vários parágrafos, é um conjunto de parágrafos. O capítulo em si são várias informações. São informações, elas vão caber todas as informações dentro de um capítulo. Vamos lá. Se eu for falar sobre o aborto de menores, aborto de menores vítimas de estupro, que foi o assunto de há 15 dias atrás, de 15 dias passados. Então, assim, eu vou pegar um capítulo, vou enfrentar um capítulo falando sobre o estupro, do modo geral. Vou discutir o estupro à luz do penal, à luz da sociedade, filosófica, bíblica, religiosa. Aí vou falar do aborto também, sobre esses mesmos argumentos. Então, é um capítulo falando sobre aborto, uma visão jurídica, uma visão religiosa, uma visão social. Então, eu vou enfrentar. Ô, professor, eu ia perguntar isso agora, porque eu estava lendo um artigo para Direito Civil a respeito da transfusão de sangue, Testemunho de Jeová. E em um desses artigos, o referencial teórico da pessoa era a Bíblia. E eu não sabia que podia ter um livro sagrado como referencial teórico. Pode, é um livro, ele tem referência, você pode citar, sim, a Bíblia Sagrada. Você pode sim citar a Bíblia Sagrada. Não é... É como se eu não vou dizer... crença. Mas aí que tá. Exato, Isabela. Você poder pode. Só que ele não traz uma força conceitual para a academia como um todo. Ela vai terminar sendo uma leitura religiosa e não científica. Não é proibido. Como se você fizesse um trabalho em cima de artigos de jornal digital hoje em dia, ninguém lê mais jornal físico, mas de jornais e revistas que eu digo, pronto, vou dar um exemplo que foi um trabalho reprovado alguns anos atrás, que a pessoa estava falando sobre crimes da internet. O trabalho estava baseado em denúncias feitas em jornais, né, telejornais, revistas de fofoca mostrando o paparazzo fulano de tal divulgou a nota e tal, o marido e a mulher brigaram por causa disso, tal. Aí o trabalho estava bem organizado, mas não tinha nenhuma base científica. Nenhuma base científica.
É proibido? Não. Tem base científica? Não. É aceito na academia? Também não. Mas não é proibido. Entendeu, Isabela? É assim. Ninguém aqui vai questionar, vai falar sobre religião de ninguém. Ninguém vai falar de religião de ninguém. Mas se uma pessoa lê um texto de... vamos pegar um cara bem complexo. Um texto falando sobre caridade, escrito por Silas Malafaia, Paulo Coelho, Padre Marcelo Rossi e, vamos lá, um texto de Chico Xavier. Eu queria saber se algum de vocês, e aí é muito livre, vai dizer, olha, se for um texto por fulano de tal, eu nem leio. O que vai acontecer? Então, se acontece isso, ele não é científico. Porque científico ele tem que ser aceito por todos. Eu acabei de dar uma visão geral. Uma pessoa que é extremamente ateia, né, que é, na verdade, até meio que bruxo, que é o Paulo Coelho. Você pega o Silas Malafaia, que é o pastor evangélico. Não sei nem qual a veracidade dos textos dele. Pega um padre Marcelo Rossi, que é uma referência na Igreja Católica. Atualmente é o Fábio de Mello. O outro que eu dei o exemplo foi Chico Xavier, um texto de Chico Xavier. Ou seja, aí, cada religião vai ler a sua parte e vai criticar as outras. Isso não é científico. Por que não é científico? Você vai ser tendencioso a... Naturalmente, o texto vai ser tendencioso. Pode ser que nem seja, mas a leitura do indivíduo vai ser tendenciosa. Entendeu, Isabela? E o demais? Entendi, professor, entendi. Bom, então todo mundo entendeu o que são os elementos de desenvolvimento, o elemento textual, desenvolvimento, todo mundo entendeu que são os capítulos do trabalho científico. O senhor poderia repetir rapidinho que vai em cada um, tipo, o primeiro capítulo, o segundo, rapidinho? Lúcia, ela vai variar de acordo com o perfil do que você vai fazer. Por exemplo, o trabalho de vocês é um trabalho que tende a ser bibliográfico. Eu não estou falando nem do artigo que vocês vão me entregar esse semestre. Falando do trabalho que vocês vão fazer, construir no 8º e defender no 9º. O trabalho de vocês, a tendência, 99%, é um trabalho bibliográfico. Então, o trabalho bibliográfico, ele não tem limite de capítulo, ele não tem uma composição. Desde que o primeiro e o segundo, eles estão fixos, que é a introdução e o desenvolvimento, e a referencial teórico, o resto dos capítulos, eles vão ser resultado de uma discussão com você orientador. Porque quando você monta uma sequência de perguntas, de objetivos específicos, é porque cada objetivo específico levantado é aquele que você vai enfrentar. Normalmente, cada objetivo específico é um capítulo do seu trabalho. Normalmente. Diferente do trabalho da ciência aplicada, que ele tem que também não é regra, porque até mesmo se você não for fazer um estudo de caso, o trabalho vai ter o mesmo comportamento do trabalho de ciências humanas. Desde que você tenha um desenvolvimento, esses capítulos, do 2 ao N, é claro que existem exageros. Né? Eu já vi trabalho de direito que tinha 11 capítulos. 11 capítulos, sem necessidade nenhuma. Mas tinha capítulo lá com 2 páginas. Realmente não cabia. Foi reformulado e terminou ficando com 5, né? Do 1 ao 5. Então, ela não tem um obrigatório de quantidade. Ela precisa enfrentar aquilo que você falou na introdução. Consegui tirar a tua dúvida, Lúcia? Sim, professor, obrigada. Nada, querido. Outro elemento é a conclusão. Eu esqueci de falar, acho que eu esqueci até de botar aqui. Que o outro elemento textual é a conclusão. Eu acho que eu apaguei sem querer. Conclusão é quando você termina o raciocínio. Qual é esse raciocínio que você termina? Tá, vamos lá. Já entendi que é a sequência que eu botei aqui. Vou manter aqui. A sequência certa.
Outro elemento dentro do desenvolvimento, gente, é a metodologia, né, que eu já falei, que você vai apresentar como é que você vai fazer. Outro elemento dentro do desenvolvimento, está dentro do desenvolvimento também, é a análise dos resultados da investigação, que no caso de ciências sociais, ele tem a apresentação de gráficos, tabelas, figuras, de um modo geral. Para os trabalhos feitos por ciências humanas, são textos, né? Apresentação de texto, do modo geral. Tá? Por fim, aí tem a discussão desses resultados. Para vocês. Que é na ciências humanas associados como na análise dos dados. Se os dados foram coletados numericamente, através do questionário, de uma tabulação, ele vai dar um resultado ativo. Se essa análise foi feita por uma entrevista, ou se foi feito por literatura, que é bibliográfica, a análise dos resultados, os resultados são textuais qualitativa. E aí, por fim, dos elementos textuais, a conclusão ou as considerações finais, que hoje em dia a BNT está sugerindo que você coloque apenas considerações. Podem ser finais. E aí, mais um toque que eu dei na época, que só chega à conclusão, ou seja, o capítulo conclusão só vira conclusão no nível de doutorado. Né? Enquanto nós, enquanto mortais, graduandos, mestrandos, ainda são considerações finais, gerais, ainda não chegou à conclusão da sua pesquisa. Né? É a parte final de texto, nela apresentam-se as conclusões correspondentes, e aí é onde está. Nas considerações finais ou na conclusão, na parte conclusiva do trabalho, é onde você responde à pergunta levantada na problemática. É agora que você responde. É aí onde você prova textualmente que alcançou o objetivo geral. Então é muito comum você colocar o texto voltando para a introdução. Conforme levantada a pergunta de pesquisa, repete a pergunta, e aí você escreve apresentando a visão conclusiva do autor. Reúne-se as conclusões parciais, produto parcial, apresentado ao longo do desenvolvimento do trabalho, retomando o objetivo principal e os principais resultados obtidos dessa pesquisa. Tem um dado novo, deve ser acrescentado, e aí que é muito importante. Agora, que está escrita, mais uma que eu vou dizer antes de ler, é que lá é a visão do autor. Então, na conclusão, é onde o autor ele vai ter liberdade para escrever sem precisar citar ninguém. É na conclusão, ou nas considerações finais, onde o autor, ele é o autor. É a parte, vamos dizer, particular do autor. É onde o autor vai escrever sem precisar, em nenhum momento, se citar nenhum autor, nenhum gráfico, nenhuma tabela. Aliás, é proibido usar alguma citação, referência, tabela, gráfico na conclusão. Ela é puramente textual. Não pode. Na conclusão é proibido usar qualquer que seja a referência. Além do mais, nada pode ser acrescentado. Oi. Mas se nessa conclusão vai estar a resposta da problemática. Se essa resposta dessa problemática foi de algum autor, alguma coisa assim que eu pesquisei, como é que eu vou... No caso, eu não posso colocar, de jeito nenhum. Se meu pensamento for diferente dessa resposta. A resposta da problemática que você levantou na introdução, isso, a resposta da problemática que você apresentou na introdução, ela vai ser apresentada, vai dizer assim, vou dar um exemplo para você bem prático. Quais as causas da enxaqueca? Não foi a pergunta de pesquisa? Sim. É o exemplo da gente. Lá na conclusão, você vai dizer, as causas da enxaqueca são, na maioria das vezes, porque foi apresentado ao longo do trabalho, a preocupação e estresse.
E que na maioria das pessoas que são acometidas pela enxaqueca, que advém de estresse, são as mulheres. Você chegou a essa conclusão porque você apresentou os dados do trabalho. Você vai simplesmente dizer quais são. Responder a pergunta, quais as causas da enxaqueca? As causas da enxaqueca são estresse e que são as mulheres que normalmente por conta da TPM. Você levantou essa hipótese, você está comprovando e você escreve no texto de conclusão. Não é simplesmente botar fulano de tal disse isso, eu discordo dele. Não, você já chegou à conclusão no seu trabalho. Você simplesmente vai dizer, vai escrever, você vai condensar a resposta e o roteirinho, uma deles é responder a pergunta de pesquisa. Consegui te tirar dúvida? Entendi sim, obrigada. Nenhum dado novo pode ser acrescentado, mas novos problemas podem ser sugeridos. É prudente, eu sempre aconselho meus orientandos, que você sempre, no final, no último parágrafo, você sugira novas pesquisas. O que quer dizer isso? Digamos que você fez uma pesquisa e não conseguiu enfrentar todas. Tudo que você levantou, tudo que você queria, e ficou lacunas. É prudente, é producente você, como aluno, colocar nas suas considerações finais, no final do último parágrafo, listar, sugerir novos temas. Eu, quando eu era estudante de graduação, meu professor, minha orientadora na época, falou assim, eu quero que você vá na biblioteca da Universidade Federal Rural e pegue 10 trabalhos de monografia de economia sobre esse tema. Tudo falando sobre o seu tema, parecido sobre o seu tema. E vá lá no capítulo, conclusão, no final, e leia os 2 últimos parágrafos. Por que os 2 últimos? Porque pode ser muito mais. Você vai lá procurar as sugestões de tema que tem lá. E realmente eu li 10. Das 10 que eu li, 8 tinham sugestão de tema. Tá? É só uma sugestão. Eu aconselho meus alunos a fazerem isso. Ou seja, alguns alunos do curso de Direito, nas suas conclusões, eles tendem a colocar sugestão de novos temas. E aí, quem tiver sem tema, vai lá ler as monografias do Brasil afora e ver lá quais são as ideias levantadas pelos autores. É tipo, dentro dessa pesquisa sobre enxaqueca, eu não consegui chegar a falar sobre medicamento como forma de prevenção. Então, sugiro que, nas próximas pesquisas, enfrente o tema de forma de prevenção da enxaqueca. É uma sugestão. Aí o próximo já vai pegar isso aí e vai partir, vai continuar. É como se você juntasse todo mundo e vai fechasse um raciocínio só. Até aí tudo certo? Tudo certo até aí? Tudo ok, professor. Sim. A gente acabou de eliminar dois slides apresentados no passado. Vamos entrar no terceiro slide. Quem lembra da sequência de pesquisa? Quem lembra dessa sequência aí? Primeira coisa que você tem que fazer para um bom pesquisador. Primeira coisa, o que é? O que é que vocês precisam fazer para começar uma pesquisa? Não é aquele pesquisar, ler, né? Ler, pesquisar, leitura é mais importante de tudo. Depois, aprender esse conhecimento, se apropriar do conhecimento, ler, entender, dizer, agora eu sei. Depois, vocês vão ter a capacidade de produzir, escrever. Por fim, devolver a autoria, que é a famosa citação e fonte. Todo mundo lembra disso? Todo mundo fez isso? E aí eu faço a primeira pergunta. Quantos leram mais de 3 obras do assunto que vão escrever? Mais de 3. Isabela, Lúcia, Maria Estela, João Vitor. Então não vale mentir. Vamos embora. Eu acredito em vocês.
Então, olha só. Metodologia científica. O que é a metodologia científica como um todo? É a abordagem que você faz, técnica, de um tema proposto, baseado na ciência a qual você está se abraçando, escolhendo, optando. No caso, vocês optaram pelas ciências jurídicas. Então, a metodologia científica que vai ser utilizada, ela tem algumas especificidades. Então, olhe só. Quem é da área jurídica, quem é da ciência jurídica, estudando direito, ele tem como especificidade o uso, a discussão e o tratamento das leis, da letra da lei, né? De toda a lei, Constituição, os códigos. Essa é a especificidade. Os outros cursos vão fazer outro tipo de leitura. Pode até usar a letra da lei para algum caso específico, mas vocês não. Vocês têm como fonte primária a letra da lei. A letra da lei como fonte primária, logo seguindo os doutrinadores que interpretaram essas leis, e depois você vai expandindo isso, mas a especificidade da ciência jurídica, ou seja, a metodologia científica é discussão da letra da lei e tudo que tiver ao redor. Então, vocês têm uma especificidade. Entendido isso? Discutimos também os canais formais e informais, em outro momento, onde você, dentro dos canais formais e informais, ficava claro, deixa eu só ajeitar uma coisa que me incomodou tanto aqui, dentro dos canais formais e informais, eles vão mostrar, basicamente, deixa eu só ajeitar uma coisa aqui, vão mostrar, basicamente, de onde extrair essas informações. Se de forma informal, ou seja, primeiro você tem acesso de uma forma bate-papo, ouvir dizer, ler em algum lugar, ou de forma do canal mais formal, que é quando essa informação já foi tratada pela academia. Então, quando você discute, rapaz, eu queria discutir sobre o crime de... Vamos lá. De divulgação de fotos na internet. Hoje em dia ainda não virou lei. Então, toda a discussão ela é informal. Claro que já tem trabalhos prontos sobre a digital, sobre crimes digitais, crimes, como é que chama? Cybercrime. Mas só que a maioria da discussão ainda é informal, porque a maioria delas elas estão dentro da seara tem trabalho pronto, ou seja, tem tanto formal como informal. Um exemplo que eu passo para vocês. O que o cientista, o pesquisador precisa ter de atributos? Curiosidade, ter dúvida, ter lógica, senso crítico, né? Reflexão dialética, ou seja, ouvir os dois lados, sempre entender, não é ter um pré-conceito sobre o outro lado. Tem que ter uma compreensão histórica, um contextualizar, entender que aquilo ali, naquela época, assim, eu pego um exemplo, uma certa vez, uma aluna religiosa, evangélica, ela estava querendo discutir sobre a violência da mulher. Eu acho que foi uma aula que ela teve, e ela estava questionando que nos tempos bíblicos não havia essa violência contra a mulher, e aí uma outra mulher falou, claro, a mulher não podia nem falar, que a própria sociedade era contra ela, e aí começou uma pequena discussão, porque ela não conseguiu compreender a história. Naquele tempo era assim, hoje é diferente. Tem que ter uma grande compreensão histórica, capacidade crítica e autocrítica, que é baseada exatamente nisso. Você tem uma percepção crítica e se permitir ser desconstruído, né? Que aí a questão tem uma reflexão dialética também, né? Você tem uma crítica e autocrítica. Aquilo que eu estou querendo, que eu achava, não é aquilo que eu encontrei, e aceitar essa ciência. Isso é muito complicado dentro da ciência,
complicado, principalmente para vocês que são tão jovens, tá? Capacidade de formulação, de questionamento, de fazer a pergunta certa, que é muito complexo também, fazer a pergunta certa no momento certo, na construção certa. Capacidade de análise, olhar o contexto e fazer uma avaliação, e uma capacidade de síntese. Pergunto eu a vocês, desses atributos, qual deles vocês não têm? Eu quero ouvir um pouco vocês. Capacidade de síntese. Não tem, né, Isabela? Também não tenho, não. Não, que eu falo demais. Essa capacidade de síntese que eu estou falando, Isabela, só para ajudar todo mundo aí, é a capacidade de olhar um todo e dizer a parte mais importante de uma forma mais breve. Não é a maneira de escrever só, não, mas é você olhar um conjunto de informações e dizer, mas isso é isso. A capacidade de síntese é isso. É aí onde mora o problema, professor, porque eu leio o negócio, para mim tudo é importante, entendeu? Aí é complicado. Quem tem essa predileção por ler tem esse problema de acreditar que tudo que foi lido, tudo que foi escrito, ele é importante. E ele é, Isabel. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Quando você lê e sentir essa necessidade de tudo é importante, perceba que tudo é importante, foi escrito, mas foi escrito, normalmente o autor repete muitas coisas. Aí você opta por uma parte que você julga mais importante das importantes. E é basicamente isso. Prova disso são os meus resumos, que eu começo marcando só o importante, quando eu vou ver está tudo colorido. O que mais vocês não são? Quer dizer, a capacidade de síntese realmente de vocês é um grande problema, né? Não estou vendo o que é isso. Mas isso vocês vão aprendendo com a necessidade. Imagina se você vai ter um processo e aí vê lá na lei o que posso usar para ajudar o cliente. E você vai chegar lá com o Código de Processo Civil, onde usa tudo isso. Mas vou usar o quê? Usa todas as leis. Você tem que aprender qual é o importante do importante, tá? Continuando, a metodologia científica, então, envolve uma discussão da problemática, recusa a aceitar o trivial, né? Buscar a parte teórica não é só dizer, argumentar, replicar a tese, o fato. Você tem que trazer todo um arcabouço científico para dizer aquilo. Dizer, exemplo, matar uma pessoa é crime? Não vou pegar esse exemplo, não. Esse exemplo, vou trazer um exemplo mais comum, mais próximo da gente. A menina de 10 anos que fez o aborto, ela foi certo ou errado? Não vamos discutir o que é certo ou errado, mas vamos assim, à luz da lei, ela estava certa ou errada? Tá, ela tá assegurada pela lei. Só não me recordo. Assegurada. Eu não perguntei se ela estava assegurada. Eu perguntei se ela estava certa ou não ter feito. Para eu dizer se está certo ou não o que ela fez, eu preciso me fortalecer de alguns argumentos teóricos, como a lei, que Isabela acabou de dizer, que existe um artigo que ela estava baseada, então ela estava autorizada, estava legalizada. Você vai trazer algumas coisas sociológicas, algumas coisas religiosas, por que não? E aí você pode se posicionar. Olha, ela fez errado. Um exemplo. Ela fez errado, porque era uma criança. Ele tinha vida, e não sei o quê, não sei o quê. Mas em que base? A base aqui, a base jurídica. A base jurídica ela pode. E ela está cobertada. Porém, tem a questão tal. Aí tem uma base científica. O teu posicionamento vai depender do fortalecimento teórico que você vai dar. Isso chama-se metodologia. Conseguiu entender? Todo mundo entendeu que vocês, para defender aquela problemática, aquela pergunta, aquele tema, você tem que fortalecer as estruturas
dele. Entendido? Aí a gente falou que o pesquisador tem que ter curiosidade, tem que ter capacidade de percepção, a gente já elencou isso para a gente. Pesquisar, na verdade, é uma busca pelas respostas que você levantou, pela curiosidade, pela inquietação que o tema proposto por vocês mesmos levantou. De uma forma bem simples, é procurar respostas para as suas perguntas. Simplesmente isso. Certo? Quais são os tipos de pesquisa? E aí, lembrando que a gente divide ele em 4, os tipos de pesquisa dividem em 4. Quanto à natureza, ele pode ser básica e aplicada, né? Essa é a primeira. A segunda, eu vou até numerar para facilitar a nossa vida aqui. Deixa eu fazer aqui. Vou entrar aqui para a gente numerar. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3. Rápido, tá? Então, primeiro, em relação à natureza, pode ser básico ou aplicado. 2, do ponto de vista da abordagem do problema, pode ser quantitativa ou qualitativa. 3, os objetivos do trabalho, pode ser uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. 4, procedimentos técnicos. Aí você vai ter que dizer, é uma pesquisa bibliográfica, é uma pesquisa documental, ela é experimental, é uma pesquisa de levantamento, é um estudo de caso, é um ex post facto, é uma pesquisação, uma pesquisa participante. Entendido? E aí, a gente viu aqui que a gente viu aqui agora há pouco, tipos da pesquisa. Os tipos, agora vamos ver as etapas da pesquisa. Quais são as etapas? Tema, revisão da literatura, justificativa, formulação do problema, objetivos, método, dados, análise dos dados e conclusão, depois você preenche. Essa é a sequência. Essa é a sequência de todos os documentos que existem no acadêmico aí, nos livros de metodologia. Eu sintetizei ele, não sei se vocês lembram disso, mas são esses 11, basicamente. O tema é o que se deseja ser abordado, né? Quando você constrói a partir de uma curiosidade, de uma indignação, de uma inquietação, de uma angústia, ou de uma curiosidade básica. Você quer provar e trazer a base teórica para dizer isso. Simplesmente não é só dizer. O tema é aquilo que você vai buscar provar com argumentos teóricos. Cuidado para ele não ser muito aberto, né? A escolha do tema, ele precisa ser vários fatores, né, que faz, ela pode, só que ela precisa ter relevância e ter uma aplicabilidade desses conceitos, tá? O tema precisa ter relevância e principalmente aplicabilidade. Outro tema é a problema e hipótese, que aqui eu simplifiquei, lembra? Aqui eu acho que eu sintetizei, não deixei ela do mesmo jeito. Problema e hipótese. O que é o problema e hipótese? O problema em pesquisa é a questão a ser abordada, a ser enfrentada. Que é realmente, ela vem por uma curiosidade, uma indignação, uma inquietação. E aí, como são as coisas, como elas devem ser feitas, porque elas são assim, não são assim. Essa aí é a questão da problematização, né? O significado de problema não está associado de problema como coisa ruim. É simplesmente problema é eu não sei a resposta. Então, é um problema para mim. Como um bom curioso, se eu não sei a resposta,
pense na atividade de resolver um problema matemático, esse é um problema. Se eu não sei, eu vou enfrentar, eu vou buscar quem sabe, né? Para quem sabe. Aí eu dou uns exemplos, né, de problema, desculpa aqui, dou um exemplo de formulação do problema, né, pela construção, primeiro o assunto, depois o tema levantado, e daí eu faço a pergunta de pesquisa. A gente viu isso algumas vezes. Então, problema é a questão não resolvida, cuja resposta tem alguma relevância, deve ser formulado sob forma de uma pergunta, deve ter uma solução viável e deve ser claro e objetivo. Hipótese já é um tipo de afirmação. E quando você levanta a hipótese dentro do objetivo, você está afirmando porque você já sabe o que é. Então, você sabe o que é, diz, depois comprova. Tá? Resposta a uma possível pergunta, e ela tem que ter base para fonte de informação para você dizer aquela afirmação. Tá? Aqui um exemplo, são respostas plausíveis para o problema de uma pesquisa, com a base nas teorias analisadas pelo autor. Então, normalmente seguido por uma experimentação ou alguma citação, pode ser uma citação, que dá base, que dá sustentação à hipótese levantada. O que a hipótese tem que ter? Basicamente isso aqui, ó, consistência lógica, capacidade de ser verificado, se existe, ser simples, direto e ser relevante. Então, essas são as características principais. Tem que ter consistência lógica, ou seja, tem que ter lógica, né? Tem que ter a capacidade de você verificar se é verdade, você tem que ter fonte, no caso tem que saber de onde você achou. Além disso, tem que ter um apoio técnico, basicamente, e tem que ter uma clareza para que todos entendam. Essa informação, basicamente, depois a gente entra nela. Até aí tudo bem? Até aí tranquilo? Alguma pergunta, algum questionamento? Ficaram até agora todas as perguntas estão sendo respondidas, todas as dúvidas estão sendo minimizadas, gente? Ô, professor. Diga, Suelane. No caso, a fonte de pesquisa, onde eu achei essa resposta, né? Onde eu descobri a resposta da hipótese. Eu tenho que colocar especificado mesmo? Não, coloca autor e ano. Só o autor e ano. Ah, isso. Tá. Certo, obrigado. Certo. Então, por exemplo, você vai dizer assim, vamos pegar um exemplo que eu mesmo criei. A gente levantou a hipótese de a criança de 10 anos que fez o aborto em Santa Catarina, que fez o aborto em Pernambuco, ela estava correta? Essa é uma pergunta de pesquisa. A sua ação foi correta? Correta não é legal, é correta. Então a gente está levantando questionamentos maiores do que a lei. E aí você levanta a hipótese. Uma pessoa religiosa vai levantar a hipótese. Está incorreta, uma vez que ela feriu a Bíblia, o livro tal, assim, assim, assim. E feriu, também ela fez errado, porque ela feriu, porque ela cometeu um assassinato, pois, de acordo com fulano de tal dos Anzóis, o doutor fulano de tal dos Anzóis, uma obra publicada em 2019, diz que existe vida a partir de tantas semanas de vida do feto. Então, observe que são os argumentos. Para argumentar, você tem que dizer a fonte, e não o que Suelane achou. Entendido? Sim, obrigado. Aí, outra coisa que a gente viu foi em relação a algumas informações técnicas que eu achei que vale a pena a gente discutir de novo, né? TCC é um trabalho de conclusão de curso, e eles são vários tipos de trabalho. Vai depender da ciência a qual ele é envolvido. Então, no direito, você tem uma monografia, mas que poderia ser uma interpretação de uma lei, de um artigo da lei. Jornalismo é uma peça publicitária, é uma pesquisa jornalística, um programa jornalístico, enfim. Publicidade e propaganda, uma peça de propaganda. Medicina, uma pesquisa sobre alguma coisa, enfim, vai depender muito do curso.
Também eu falei sobre que pós-graduação, que muita gente confunde, é tudo que é feito depois da graduação. Então, depois que você termina a graduação, você pode fazer uma especialização ou um mestrado. A especialização e o mestrado são diferentes pelo tamanho da abordagem que se tem com a ciência. Ela pode ser uma abordagem, um enfrentamento parcial, ou seja, ele tem só com o cunho de você melhorar sua percepção sobre determinado assunto, ou entrar tanto na ciência que você fica expert dela. Então, a especialização é uma ciência parcial, lato sensu. E o mestrado e o doutorado, ele é estrito, sempre, é um aprofundamento da ciência. Você sai mestre naquilo, master science, mestre na ciência tal. E o doctor, philosophy doctor, PhD. Você sai aprofundado. Então, o lato sensu, apenas você faz uma especialização em... Você abre o escritório de direito tributário, aí você vai lá, especialização em direito tributário. O seu cliente que vai te contratar vai dizer, quanto você sabe de tributário? Está ali, ó. Eu sou especialista naquilo. Tá? É bem isso. O estrito sensu eu sou mestre no direito da ciência tributária. Eu não só sei o direito tributário, mas sei tudo que está ao redor do direito tributário. As possibilidades, inclusive mais do que está na lei. É uma coisa mais aprofundada. E aí eu falei sobre esses graus, né, de estrito sensu, que é o primeiro grau, que é a graduação, que ela gera grau, ela gera diploma. Você é diplomado em graduação, é diplomado no mestrado, ou seja, você é um mestre diplomado, e você é um diplomado como doutor. No doutorado, ao final do doutorado, você é diplomado como doutor. Na especialização, ele não dá um diploma, ele dá um certificado. Eu certifico que essa pessoa aprofundou o seu conhecimento. Os trabalhos envolvidos são... A monografia é normalmente utilizada no primeiro grau, na graduação. A dissertação é no segundo grau, é no mestrado. A tese é no terceiro grau, no doutorado. Já o artigo em todos os graus e todos os níveis. Tanto é utilizado na especialização, tanto é utilizado na graduação, no mestrado e no doutorado, no pós-doutorado, enfim. Artigo científico é uma demonstração de uma pesquisa realizada, tá? Eu falando aqui não tinha passado as informações, tá? Tem isso aqui. Bom, novamente. Os graus, né? Graduação, mestrado, doutorado. Esses são estritos. Os trabalhos referentes a ele. Próximo tópico, a gente vai ver sobre os objetivos do trabalho. Objetivos, esses são objetivos a serem alcançados. Que objetivos são esses? Primeiro, o que é objetivo? É aquilo que você quer alcançar com a pesquisa, o que te moveu a tal, quais são as metas que você vai ter para ser alcançado, onde chegarei com isso que eu acredito, esse é o objetivo. Ou seja, quais os resultados que eu devo alcançar com esse trabalho. E lá no final, quando você dá a resposta, a definição do problema, do objetivo geral, o final da resposta ao problema. Os objetivos específicos eles operacionalizam o geral. É assim, é como se você fatiasse as etapas do geral. Se meu objetivo geral, eu gosto muito de dar esse exemplo, acho que vai ficar muito claro agora. Digamos que o objetivo geral é pintar minha casa. O objetivo geral é pintar minha casa. Objetivos específicos. Escolher a tinta e a cor. Escolher o material de trabalho. E selecionar o profissional. Observe que eu fatiei as etapas do geral. O geral era pintar minha casa. Mas para eu pintar minha casa, eu preciso escolher a tinta e a cor,
o material de trabalho e o profissional mais capacitado. E aí, com esses três, eu consigo chegar ao meu objetivo geral. Então, um exemplo de específico, né, que eu acabei de dizer, melhores. E cada objetivo ele precisa usar verbos no infinitivo. Né? Ninguém vai precisar decorar quais são os verbos, gente. Nem só saber, isso é mais para vocês saberem. Que os verbos eles estão em nível de conhecimento, em nível de compreensão, em nível de aplicação, em nível de análise, em nível de síntese, em nível de avaliação de um modo geral, e ele se repete. Se você olhar lá no slide original, cada nível de conhecimento desse tem uma lista de verbos que alguns deles se repetem ao longo dos outros níveis. Não sei se chegaram a olhar. Isso eu nunca vou cobrar vocês. Na verdade, como é que eu vou cobrar? Quando vocês apresentarem um objetivo específico, um objetivo geral, a gente vai discutir se aquele objetivo é o mais apropriado para o questionamento que vocês vão levantar. Aí eu estou mostrando para vocês alguns possíveis, só para guardar, né? Não vou aprofundar isso não. Tá? Estou dizendo aqui quais são eles. Também nós vimos a questão da justificativa. Justificativa do trabalho. O que é justificativa? É quando você apresenta para o leitor e para a sociedade acadêmica, ou seja, para a academia, para todo mundo discutir, a importância, a relevância do seu tema. O quão importante o seu tema é. O problema levantado, aquilo que você vai levantar, que você vai buscar, qual é o grau de importância daquilo ali. E quanto mais você faz isso, você trazendo dados, algumas informações, você vai fortalecer a sua justificativa, tá? Então, o que tem que ficar claro? É que se o tema é relevante, prove. Quais são os pontos positivos dessa abordagem? Prove, apresente. Tem vantagem, desvantagem, benefícios, malefícios. Traga, mostre, apresente. Isso chama-se justificativa acadêmica. Então, aqui é uma lista do que basicamente deve incluir, né? Além de tudo, você modo como foi escolhido, você apresenta como foi escolhido, a partir de quê? A partir de uma angústia, o que te motivou a chegar a esse tema? Quais são as razões para esse estudo? O que você... Em que você foi convencido? No plano teórico e no plano prático. Né? Isso é justificativo. A metodologia, uma forma mais condensada, para a gente lembrar, é a parte que você vai montar a tua metodologia, que é aí os que vocês me falaram que estavam com uma pequena dificuldade. É só vocês dizerem quais são, qual é o teu plano de pesquisa. Será feito um trabalho, um estudo bibliográfico, utilizando obras relevantes de autores conhecidos e representativos do tema, usando para isso artigos eletrônicos coletados junto ao Cielo, ao Google Acadêmico, ao portal da CAPES. Você vai apresentar como é que você vai fazer e onde foi que você coletou o seu trabalho. Então, prepara um texto que a gente vai ajudar a dizer que você vai fazer um estudo bibliográfico, que vai ser um estudo experimental, que vai ser um estudo descritivo. Como é que vai ser? Você tem que apresentar isso em pelo menos um parágrafo ou dois, esse texto. Se for o caso, quem for fazer pesquisa de campo, fazer pesquisa, um questionário, dizer o tamanho da amostra. Primeiro diz o tamanho da população, né? E depois quanto você vai tirar da amostra para poder mostrar que é representativo. Exemplo disso. Na Unifacol, nós temos cerca de 200 professores. 200 professores de todas as áreas. Se perguntar lá, quero que você faça uma entrevista com os professores e utilize para isso 15%. Então, você vai usar 30 professores.
Então, você conhece a população e extrai uma amostra de 15%. Isso chama-se plano metodológico, tá? E mais, vamos levantar também aí a questão dos dados que a gente viu na aula passada, na última aula retrasada, que pode ser questionário, pode ser uma entrevista, pode ser uma observação ao qual você anota. Lembrando, das questões do questionário pode ser aberta ou fechada, eliminar, evitar ao máximo a pergunta aberta, porque isso cansa o questionado. Evitar as perguntas dicotômicas, a não ser que elas sejam estritamente, né, dicotômicas. Ou seja, uma pergunta que elimine a possibilidade de marcar outra. Exemplo, sexo. Você marca masculino, feminino. Não estou falando de gênero, estou falando de sexo. A qual tem biologicamente. Se você marcar masculino, você não vai marcar feminino. Você não vai marcar feminino. Ou seja, ele vai eliminar a possibilidade de marcar o outro. Faixa etária. Você coloca as faixas de idade. Se você marcar um, você não vai marcar os outros. O nome disso também é pergunta dicotômica. Além da pergunta não gerar sim ou não, verdadeiro ou falso, ela padronizar. Tá? Vocês acham mais interessante que tipo de coleta de dados? Um questionário aberto ou fechado, ou misturado, uma entrevista onde você vai ouvir, elabora as perguntas e ao longo da entrevista surgem outras perguntas, ou simplesmente fazer uma observação e anotar à sua luz, à luz dos seus conhecimentos e da sua percepção. Qual que vocês acham mais interessante? Hein? Alguém? Alguém? Entrevista. Isabela acha entrevista. Tem alguns exemplos, alguns problemas na entrevista, mas realmente a entrevista é mais interessante. Você abre algumas perguntas padronizadas e depois, ao longo da pergunta, na entrevista você surge com novas perguntas, elas vão nascendo na medida que as respostas vão serem dadas. Ok? Continuando. E aí eu estou apresentando as vantagens e desvantagens de cada um. Isso está no slide que a gente viu em outro momento. Agora a gente vai ver a revisão da literatura, só que a gente vai dar uma parada estratégica para nosso bom e velho intervalo. Ok? Ok, gente? Vamos começar agora, voltamos de 15h45. Retorno às 15h45. Ok, gente? Hello. Vou dar uma pausa também na gravação para não ficar constrangedor.